Meu irmão e minha irmã, você que veio aqui, você que nos acompanha pela TV Aparecida, olha, de vez em quando a gente comete erros e falhas, claro, né? Mas o que tem que estar na nossa vida? Está lá na primeira leitura, testemunho, testemunho. Nós vimos ali, se a gente for ver lá na Bíblia, né? Os discípulos eram cabeça dura, bravos, brigavam. E o que acontece? Vocês podem ver que é do Atos dos Apóstolos. Por que a primeira leitura não é do Antigo Testamento? Até Pentecostes é Atos dos Apóstolos. É o que os apóstolos estão fazendo e vivendo. E ali foi relatado em Atos dos Apóstolos que o povo começou a perceber nos discípulos sinais. E aí o que eles começaram a fazer? Vendia suas coisas, suas propriedades, seus bens, traziam alimentos e colocava nos pés dos apóstolos. Não é porque eles eram bons, porque eles eram sinais. Mas sinais do quê? De Deus e de Cristo. Então, do momento que os discípulos estão sendo sinais, claro que o povo começou a perceber que eles eram sinais, mesmo tendo cabeça dura, mesmo não entendendo muita coisa, só vão entender com a vinda do Espírito Santo. Mas o povo começou a ver que esses homens eram homens que abraçaram a Deus e que viviam Deus. Por isso, colocavam nos seus pés para distribuir para quem precisava, para quem estava passando necessidade. Por quê? Porque os discípulos eram sinais. Nossa, pai, toda hora o senhor está falando que isso é sinal. Por quê? Porque está lá em Nicodemos. O evangelho de ontem, Nicodemos, ele era do Sinédrio. Passamos Semana Santa, nós já escutamos isso, né? E ele estava lá no Sinédrio, e lá eles vão escolher que Jesus tem que morrer, né? Ele era um dos seguidores de Jesus Cristo, mas assim, seguidor assim, sou simpatizante de Jesus Cristo, porém, eu tenho o pé atrás, eu não vou assumir que eu sou. Por quê? Medo, vergonha. Como que eu vou falar que eu estou seguindo este homem, né? Está todo mundo borbulhando no Sinédrio, que esse homem está atrapalhando. Se eu falar que eu sou seguidor de Jesus, aí não vai dar certo. E ele pediu, no evangelho de ontem, para os discípulos que ele queria conversar com Jesus. Foi de noite conversar com Jesus, e lá na conversa Jesus disse para ele, né? Olha, Nicodemos, quem não nascer do alto, quem não nascer de novo, né, não vai ter a vida eterna. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Nem sabemos se a mãe de Nicodemos já tinha morrido, pelo jeito não, né? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse, não, quem nascer da água e do Espírito, água e Espírito, onde que nós recebemos isso? No batismo. Quem assumir o seu batismo, vai viver a caminhada e vai acreditar no Cristo. Por isso que nós estamos aqui com o círio pascal aceso, que ele vai até Pentecostes. Lembra lá no nosso batismo, quem já foi batizado de alguém, foi padrinho, acendeu aqui no círio a luz. Quem acende no círio a luz, está pegando a luz de Cristo. Então o círio, ele vem ser esse sinal de Cristo na nossa vida, luz. Quem assumiu o seu batizado, no batismo acende a vela, a luz. Na primeira Eucaristia, no crisma, acende a vela. No casamento, a vela acesa no altar. Na ordenação episcopal sacerdotal, estava lá a luz acesa. E quem é que está lá do lado do caixão quando a gente morrendo? A vela. Quer dizer,
nascemos nas águas com o Cristo, vamos morrer com o Cristo, luz da nossa vida, para a luz eterna. E aí Jesus diz para ele: olha, ô Nicodemos, você está percebendo que o vento vem, mas de onde ele vem ninguém sabe, né? E como é que faz isso, né? Então, olha, eu estou falando as coisas do alto, você é mestre aqui em Jerusalém. Se você não está entendendo o que eu estou te falando do céu, como é que você vai compreender as coisas da terra? Se você não compreende as coisas da terra, também não vai compreender as coisas do céu. O que é compreender as coisas do céu? Viver Deus. Qual é o mandamento da igreja? Primeiro mandamento? Muito fraquinho esse trem aí. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Amar a Deus. Quem ama a Deus, vive o amor. Quem encontra Deus, leva a Deus. Quem vive Deus na misericórdia, leva a misericórdia para o irmão. Por isso que Jesus está dizendo para ele, esse nascer de novo de Jesus, está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você tem que mudar de vida, filho. Do jeito que você está, não está dando. Ou você muda, ou você abraça a Deus e vai viver o caminho de Deus, ou não vai. Então hoje Nicodemos encontrou essa caminhada em Jesus, esse sinal. Ele vai viver, bom, lá na Bíblia aparece até a morte de Jesus, que Nicodemos continuou do jeito que estava. Que jeito que estava? Gostando de Jesus, estou gostando de Jesus, mas não vou assumir. Não dá para pôr essa carga nas minhas costas, não vou assumir. Principalmente aquilo que Jesus falou para Nicodemos, para ele entender. Olha, Moisés levantou a serpente no deserto. Era um sinal. Eu serei elevado, vou ser o sinal da salvação. Ele entendeu isso, porém não abraçou. Tem muita gente que entende, mas não abraça. Tem muita gente que é batizado, mas não abraça o batismo. Tem muita gente que se diz católico, mas não abraça o catolicismo, não vive. Por quê? Porque tem sempre um pé atrás. Será que nós não temos um pouquinho em nós de Nicodemos? Eu não vou na missa hoje não, estou com preguiça, hoje é domingo, hoje eu vou dormir até tarde, eu vou outro dia. E esse outro dia nunca chega, né? E vai de vez em quando, Não, nós temos que abraçar Deus na nossa vida, na família, no trabalho. Porque quando a coisa enrosca, aonde que a gente corre? Em Deus. Quem tem Deus, nada enrosca, porque Deus vai ser a alegria, vai ser a salvação, vai ser a solução para os nossos caminhos, bem ou mal que vivemos. Por isso eu volto lá, os discípulos viviam brigando, tendo as suas ideias, cabeça dura, mas não deixaram de ser sinal de Jesus para a comunidade. Podemos pensar diferente, agirmos diferentes, querer coisas diferentes, né? Mas a gente não pode deixar de ser igreja, sinal de Jesus Cristo na nossa vida, na vida da família, na vida da comunidade. Queremos ser sinal? Bom, aí depende de cada um se vai abraçar Jesus e se vai olhar para a cruz de Jesus e reconhecer o sinal da salvação. Se olhar para a cruz e não ver o Cristo como Salvador, aí não tem jeito mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.